Boa noite a todos e todas. Hoje iremos falar sobre as síndromes maníacas. Os sintomas das síndromes maníacas são euforia, alegria exacerbada, elação ou expansão do eu, um sentimento de engrandecimento do eu, sentimento de grandiosidade, uma irritabilidade marcante, a aceleração das funções psíquicas, chamada de taquipsiquismo, que se manifesta através da agitação psicomotora, da exaltação, loquacidade, que é o hábito de falar bastante, essa fala rápida, persistente, a pressão para falar, que é a ininterrupção dessa fala, o paciente não consegue parar de falar, o pensamento acelerado, tem fuga de ideias, tem ideias de grandeza, de poder, de riqueza, tem uma ideia de importância social muito grande. As alucinações auditivas, olfativas ou visuais podem ou não ser sintomas, e são muito comuns comportamentos espalhafatosos, que são os comportamentos que nós chamamos extravagantes, né, exagerados, como, por exemplo, tirar a roupa em ambientes públicos, né, chamar realmente atenção, palestrar, cantar em locais públicos. A atitude geral do paciente pode ser alegre, brincalhona, eufórica e também pode ser frequentemente irritada, arrogante e muitas vezes agressiva. Segundo o psicopatólogo suíço, na mania o paciente fala mais do que pensa. As características que apoiam seu diagnóstico. Tudo começa com uma euforia exacerbada. Possui um pensamento muito rápido e sentimentos com muita intensidade. Pode ser muita irritabilidade ou extrema alegria. Por conta de pensamentos ligeiros, eles possuem um ritmo muito rápido na maneira de falar, o que pode acabar perdendo algumas sonâncias nas palavras. Eles também não possuem falta de sono, não se sentem cansados se dormirem pouco, e possuem muitas vezes um sentimento de superioridade sobre os outros, fazendo com que sejam arrogantes. As síndromes maníacas se dividem em alguns subtipos. Na mania franca ou grave, a forma mais intensa de mania, o indivíduo apresenta uma aceleração grave das funções psíquicas, uma agitação psicomotora importante, heteroagressividade, tem alterações formais do pensamento, então tem bastante fuga de ideias, tem uma desorganização desse pensamento, e ele tem ideias e delírios de grandeza. Na mania irritada ou disfórica, é evidente uma maior irritabilidade, mau humor, uma hostilidade em relação às pessoas, e podem ocorrer heteroagressividade e destruição de objetos. Já na mania com sintomas psicóticos, que é um episódio grave com sintomas psicóticos, há o delírio de grandeza ou de poder, tem delírios de perseguição, tem comportamentos bastante alterados, pode haver uma agitação psicomotora e alguns comportamentos disfuncionais perigosos, tanto para o paciente quanto para o seu meio social. No Brasil, né, culturalmente, é bastante comum terem delírios místico-religiosos. A mania mista é caracterizada por apresentar sintomas maníacos, elação, agitação, irritabilidade, loquacidade e sintomas depressivos, como ideias de culpa, desânimo, tristeza, ideias de suicídio. Todos esses sintomas ocorrendo ao mesmo tempo ou se alternando rapidamente no mesmo dia ou semana. A hipomania, ou episódio hipomaníaco, é a forma mais atenuada de episódio maníaco. Então, o indivíduo tem mais disposição que o normal, fala muito, conta piadas, faz muitos planos, não se ressente com as dificuldades e os limites da vida. Sua característica é que o indivíduo e o seu meio não são gravemente prejudicados, né? Então, a hipomania não produz essa disfunção social importante e não há sintomas claramente psicóticos. A ciclotimia, o transtorno ciclotímico, é uma forma de mania onde há muitos e frequentes períodos de poucos e leves sintomas depressivos. Então, o indivíduo se sente para baixo, tem os interesses diminuídos, tem bastante cansaço. E em seguida, ele tem uma elevação do humor, um tanto eufórica, irritável, com a expansão do eu e essa ativação psicomotora. Não apresenta episódios completos de depressão, apenas sintomas. A prevalência das síndromes maníacas no Brasil continua alta e teve seu aumento significativo na pré-pandemia, sendo a taxa entre 23,5% e 21,1%, de acordo com o estudo da revista científica Psychological Medicine,
da Cambridge University Press. Agora vamos falar sobre questões de gênero. Síndrome maníaca em homens e mulheres. Com base em estudos, a maior prevalência de mania entre homens desde a adolescência. Os dados da National Comorbid Survey sobre o transtorno bipolar tipo 1 encontrou aproximadamente 40% dos homens e somente 4% das mulheres com mania pura sem episódio depressivo anterior. A maior prevalência foi observada em pacientes com hipomania pura, em que 2/3 eram homens. A cronificação da mania foi significativamente maior entre mulheres que em homens. A presença dos sintomas delirantes não esteve associada à prevalência masculina. Porém, os episódios de mania seriam tão frequentes nas mulheres quanto nos homens. Elas apresentariam episódios mais curtos e menos graves, levando a internações mais breves e menos frequentes. Tal fato refletiria a tendência de internar mulheres em mania. E agora iremos falar sobre o transtorno de bipolaridade. Sintomas: transtorno bipolar tipo 1. Episódios depressivos intercalados com fases de normalidade e pelo menos uma fase maníaca. Transtorno bipolar tipo 2. Episódios depressivos intercalados com fases de normalidade e seguidos de fases hipomaníacas. Tipo ciclagem rápida. Vários períodos com sintomas hipomaníacos e vários períodos com sintomas depressivos. Critérios diagnósticos: transtorno bipolar tipo 1, pelo menos um episódio maníaco. Transtorno bipolar tipo 2, pelo menos um episódio hipomaníaco. Tipo ciclagem rápida, numerosos episódios com sintomas por pelo menos 2 anos. Agora eu vou falar para vocês sobre o transtorno de bipolaridade e as características que apoiam o seu diagnóstico. Muitas vezes, as pessoas que possuem esse transtorno de bipolaridade também estão associadas a casos de depressão e várias outras manias que ocorrem em curtos intervalos de tempo. O seu humor, às vezes, é estável e outras vezes acaba sendo instável. São muitas as variações que ocorrem. E o risco de casos depressivos e cultivo de manias é extremamente alto no transtorno de bipolaridade. A prevalência do transtorno de bipolaridade no Brasil é de 1,23% até 2,99%. Portanto, apesar das dificuldades nas comparações por diferentes metodologias de estudo, o transtorno de bipolaridade é muito frequente em nosso país. Essa síndrome, ela é desenvolvida por heranças genéticas, alterações estruturais e funcionais da conectividade cerebral, vias de estresse oxidativo, vias inflamatórias, vias dopaminérgicas e ritmos biológicos. Ela é causada por alterações estruturais e funcionais da conectividade cerebral, reduzindo a massa cinzenta na região dos lóbulos frontais, temporal e parietal, com redução da espessura do córtex cerebral, e isso se agrava quando há uma maior duração da doença e principalmente quando a doença não é tratada. E isso é causado principalmente por alterações genéticas. Quando o gene é alterado, ele faz com que exista uma alteração nas mitocôndrias e no retículo endoplasmático, com produção aumentada de cálcio, o que lesa a camada externa dos neurônios, principalmente dos serotoninérgicos, mas também de outros canais de cálcio. Com isso, existe a vulnerabilidade dos neurônios de serotonina, dopamina e noradrenalina,
que ficam vulneráveis a esses estresses oxidativos, que leva à morte neuronal e leva a uma desregulação do cálcio nesses neurônios e uma alteração no aumento ou diminuição da produção, principalmente de dopamina e também serotonina, no cérebro, fazendo com que haja um desequilíbrio cognitivo e emocional. Afinal, quais os fatores de risco para uma pessoa apresentar o diagnóstico para uma síndrome maníaca ou transtorno bipolar? O transtorno bipolar é através do histórico familiar, sendo que os pais apresentem o transtorno, tem de 33% de que a criança tem o risco de obter a doença. E se os pais não apresentarem o transtorno, há uma probabilidade de que carregue o gene. Outros fatores são estresse intenso, uso ou abuso de drogas recreativas ou álcool, mudanças de vida e experiências traumáticas. Os fatores mais comuns do síndrome maníacas que ocorrem que desencadeiem por uma experiência negativa é catástrofes naturais, eventos violentos, até a morte de alguém. Uso ou abuso de álcool e drogas, dificuldades para atingir seus objetivos como uma promoção no trabalho e até mesmo distúrbio do sono. Ainda um dos fatores que são menos estressantes, mas tão perturbadores ao ponto de causar uma crise de mania, é a exposição de barulhos muito altos, multidões, luzes ofuscantes, excesso de cafeína e nicotina. Prognósticos de síndrome maníaca e transtorno bipolar. São doenças que não têm cura, mas uma pessoa pode levar uma vida normal e produtiva. Nesse sentido, vale ressaltar que o tratamento precisa ser trabalhado tanto com o paciente, para que possa lidar com sua crise, suas frustrações, desesperanças e até prevenção de quadros agravantes, quanto com a família, que deve ser esclarecida e orientada sobre os sintomas da doença e ter um acompanhamento com o psicoterapêutico para que saibam lidar com o portador do transtorno, sendo cabível ainda a mudança no estilo de vida. Os tratamentos mais utilizados na psicoterapia são terapia cognitiva comportamental, terapia em família e psicoeducação. Transtorno bipolar em homens e mulheres. Embora o transtorno bipolar ocorra quase igualmente em ambos os sexos, a fenomenologia e o curso da doença diferem no homem e na mulher. No entanto, há evidência que mulheres bipolares, mais do que os homens, apresentam início mais tardio da doença, em especial na quinta década de vida, tendo um ciclo mais rápido, mais episódio depressivo, mais mania disfórica do que eufórica, estados mistos e evolução do tipo bipolar 2, ainda que os achados nem sempre sejam tão consistentes. Embora o risco de comorbidade no transtorno bipolar inclua, para ambos gêneros, abusos de álcool e drogas, homens bipolares teriam maior probabilidade de ser alcoolista, de não procurar tratamento e ainda de se suicidar. Hipóteses sugeridas para explicar tais diferenças variam daquelas centradas em aspectos culturais ou psicológicos, para focalizarem os sistemas hormonais, como os esteroides gonadais ou o eixo tireoidiano, e até mesmo a anatomia cerebral. E as mulheres ainda sofrem influência do ciclo reprodutivo, ciclo menstrual, gravidez e menopausa, em todo o período de tratamento e evolução da doença. Entendendo o ser humano como um animal sociopolítico, é imprescindível uma análise embasada em aspectos culturais, pois o sujeito cresce e se desenvolve dentro da sociedade e, portanto, é influenciado por aspectos do cotidiano, de valores morais e ideias acolhidas e disseminadas em grande escala. Nesse sentido, faz-se necessário questionar se o diagnóstico de algumas síndromes e transtornos mentais podem ser universalizados para todos os modos de existir humano. Nesse contexto, o diagnóstico e tratamento do transtorno afetivo bipolar e da síndrome maníaca podem ser influenciados por fatores culturais? Existem algumas poucas pesquisas nessa área que começaram a questionar isso.
Na década de 60, a USUK realizou um estudo que apontou diferenças na caracterização de manias entre psiquiatras britânicos e americanos. Pesquisa essa que deu aporte para o desenvolvimento do DSM-3 e foi uma das primeiras evidências de diferenças transculturais. Entretanto, ainda hoje, instrumentos diagnósticos fundamentados nas diretrizes do DSM-4 e CID-10 para a TAB são traduzidos e aplicados em diferentes culturas sem que haja um processo de validação transcultural, sobretudo pelo parco campo de estudo. Uma pesquisa realizada em 2020 na Universidade de Cambridge acerca dos portadores da TAB-1 mostrou que pacientes de origem africana eram significativamente mais propensos do que os brancos a apresentarem sintomas maníacos, enquanto os afro-caribenhos apresentavam mais delírios congruentes com o humor, ao passo que pacientes brancos estavam mais inclinados que os afro-caribenhos a ter ideias ou ações suicidas. Nessa perspectiva, será que existem diferenças na interpretação dos sintomas? Existem estereótipos culturais e raciais envolvidos no diagnóstico? E, em consequência disso, existe um processo invisível de subnotificação e superdiagnostificação? Em consonância com as questões propostas, em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em 1980, foi mostrado que adolescentes afro-americanos internados poderiam receber 2 vezes mais antipsicóticos que pacientes caucasianos portadores do mesmo diagnóstico. Desse modo, como é possível explicar essas diferenças que, de maneira geral, parecem estar mais ligadas a questões sociais, como racismo e preconceitos? Levando em conta as poucas informações ligadas ao tema em questão, conclui-se que existem diferenças a nível mundial enquanto diagnóstico e tratamento de doenças similares. Boa noite, gente. Eu vou trazer agora um relato de caso que a gente retirou do livro Casos Clínicos do DSM-5 e a partir dele nós vamos falar um pouco sobre o diagnóstico diferencial. O caso começa assim. Um homem afro-americano, aparentemente na faixa dos 30 anos, foi levado ao pronto-socorro pela polícia. O formulário de encaminhamento indicava que ele era esquizofrênico e um indivíduo perturbado emocionalmente. Um dos oficiais de polícia afirmou que o homem ofereceu pagamento em troca de sexo enquanto estava no assento de trás da viatura. Ele referia a si mesmo como o Novo Jesus e não forneceu outro nome. Recusou-se a se sentar e, em vez disso, correu pela sala de emergência. Foi imobilizado e recebeu lorazepam 2 mg e haloperidol 5 mg via intramuscular. Difenidramina intravenosa foi disponibilizada em caso de efeitos colaterais extrapiramidais. A equipe da Baixa escreveu que ele apresentava transtorno do espectro da esquizofrenia e outro transtorno psicótico não especificado, e transferiu ele para a equipe psiquiátrica plantonista. Apesar dele estar imobilizado, ele continuava euforicamente agitado, falando sobre receber mensagens de Deus. Ao ser perguntado quando havia dormido pela última vez, ele afirmou que não precisava mais dormir e que havia sido tocado pelo paraíso. Seu discurso era rápido, desorganizado e extremamente difícil de entender. Foram realizados exames de química do sangue, exames toxicológicos e o hemograma completo. Depois de mais 45 minutos de agitação, ele recebeu outra dose de lorazepam, que acalmou ele, mas não o adormeceu. Desse modo, as contenções foram removidas e foram feitas análises do registro médico eletrônico, onde foi indicado que ele havia passado por um episódio semelhante 2 anos atrás. Na época, o exame toxicológico deu resultado negativo. Ele havia sido internado durante 2 semanas em um serviço de internação psiquiátrica e teve diagnóstico de alta de transtorno esquizoafetivo. Na ocasião, ele recebeu prescrição de olanzapina e foi encaminhado para uma clínica ambulatorial para acompanhamento. Esse boletim médico fazia referência a outras 2 internações em um hospital regional, mas os registros não estavam disponíveis fora do horário comercial. 1 hora após o senhor receber o haloperidol e o lorazepam iniciais, ele foi entrevistado enquanto estava sentado em uma cadeira no pronto-socorro. Era um homem afro-americano com sobrepeso, desarrumado e cheirando mal, embora não apresentasse odor de álcool. Seu contato visual era fraco, mas olhava para as pessoas próximas, para o relógio na parede, para o examinador, para uma enfermeira que passava ou para qualquer coisa ou pessoa que se movesse. Seu discurso era desorganizado, rápido e difícil de acompanhar. Sua perna ela saltava para cima e para baixo, mas ele não saiu da sua cadeira e nem ameaçou o entrevistador. Na hora de descrever seu humor, ele se autodescreveu como nada mal. Porém, seu afeto era lábil. Com frequência, ele ria sem motivo específico, mas ficava irritadamente frustrado quando achava que não estavam entendendo. Apresentou delírios de grandiosidade e suas percepções eram relativas a Deus está falando comigo. Negou outras alucinações, bem como pensamento suicida e homicida. Quando perguntado sobre a data, ele respondeu com um longo discurso sobre o significado subjacente da data do dia, que ele só errou por um dia.
Lembrou-se dos nomes dos oficiais de polícia que o levaram para o hospital e recusou-se a realizar mais testes cognitivos. Seu insight e julgamento, eles pareciam ruins. A irmã do paciente chegou 1 hora após ter sido chamada por um vizinho que havia visto seu irmão, Mark Hill, sendo levado por uma viatura de polícia. A irmã afirmou que ele parecia de fato estranho uma semana antes, discutindo de forma atípica com parentes em uma reunião no feriado. Disse que ele alegou que não precisava dormir na ocasião e que falava sobre seus dons. Ela tentou entrar em contato com o irmão desde então, mas ele não atendia os telefones nem respondia os e-mails. Afirmou que ele não gostava de falar sobre os problemas dele, mas que ela já havia visto 2 vezes um frasco de olazampina na sua casa. Ela sabia que o pai deles havia sido chamado de esquizofrênico e bipolar, mas não o via desde a infância. Afirmou que o irmão não costumava usar drogas e informou que ele tinha 34 anos e era professor de matemática, tendo recentemente terminado um semestre letivo. Ao longo das 24 horas seguintes, ele se acalmou significativamente, continuou a acreditar que não o entendiam e que não precisava ser hospitalizado. Ele seguiu falando rapidamente e alto e seus pensamentos pulavam de uma ideia para outra. Falou sobre ter uma ligação direta com Deus e que tinha um papel importante na Terra, mas negou ter ligação com alguém chamado Novo Jesus. Uma bateria de exames físicos revelou que não haviam anormalidades além de bolhas nos pés. O paciente não tremia, seus reflexos de estiramento estavam simétricos e receberam pontuação 2 de um total de 4. Não demonstrou assimetria neurológica e seu exame toxicológico resultou negativo, e o nível de álcool era 0. Os primeiros resultados laboratoriais eram pertinentes para nitrogênio da ureia sanguínea elevado e nível de glicose no sangue de 210 mg. O volume corpuscular médio, o índice de aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase e o nível de magnésio eram normais. Bom, agora que a gente já falou sobre o caso que nós vamos analisar, vamos fazer o diagnóstico diferencial dele, que nada mais é. O diagnóstico diferencial é um método onde a gente vai por eliminação a fim de descobrir de uma forma mais assertiva possível qual a doença, nesse caso, qual o transtorno do paciente e se de fato ele tem um transtorno. A gente vai seguir um passo a passo aqui, que não necessariamente é uma regra, mas que serve para nos orientar, né, para a gente ter um caminho de como ir. E o primeiro passo é nós analisarmos se existe a possibilidade daquele episódio ser algum tipo de simulação. E conforme a gente leu, desde a equipe policial, passando pela equipe do pronto-socorro, passando pela equipe psiquiátrica, todos de alguma forma avaliaram o Sr. Hill dentro das suas competências e ficou de fato constatado que não havia simulação nesse caso. Desse modo, a gente parte para a segunda etapa, que é onde nós conferimos a possibilidade de existir alguma substância ou medicamento que esteja provocando aqueles sinais e sintomas no paciente. Conforme o exame toxicológico do Sr. Hill e o exame físico, não existem alterações que causem os sintomas psicóticos que estavam acontecendo. As bolhas nos pés são decorrentes da caminhada que ele deu. E a entrevista da irmã dele só reforçou, né, porque durante a entrevista a irmã dele fala que ele não costumava nem usar drogas, nem beber álcool. E o episódio anterior também se prova que ele não haviam sido encontrados níveis de álcool no sangue dele desde o episódio anterior. Desse modo, a gente parte para o quarto passo, que é, de fato, diagnosticar qual o transtorno primário que o paciente tem. O Sr. Hill, ele aparece no pronto-socorro com um agrupamento clássico de sintomas. Ele tem humor expansivo e irritável, grandiosidade, redução da necessidade de sono, pressão por falar, pensamentos acelerados, agitação e, na viatura, ele apresenta um comportamento sexual inadequado. Então, caso os sinais dele tenham sido semelhantes ao do último episódio, é estranho que ele tenha sido diagnosticado com transtorno esquizoafetivo, porque ele não tem critério, ele não apresenta pensamento psicótico intermórbido. E todos esses sinais e sintomas satisfazem as características, os critérios do DSM-5 para um episódio maníaco. Então, a gente fecha o diagnóstico dele como transtorno bipolar do tipo 1. E esse diagnóstico anterior, ele trouxe algumas consequências para o paciente, porque além dele não ter tido acesso aos estabilizadores de humor, que poderiam diminuir a incidência dos episódios maníacos, hipomaníacos e depressivos, ele toma olazampina, que é conhecido pelo aumento de peso. E como dito no relato de caso, o Sr. Hill, ele apresenta sobrepeso, né? Por que o diagnóstico foi desse modo? Não existe uma resposta específica, existem possibilidades, né? Como a gente citou nas questões culturais, existe uma incidência maior de determinados transtornos entre a população negra. E nos Estados Unidos é conhecido que os pacientes afro-americanos eles têm uma incidência maior de esquizofrenia. Entretanto, não existe
condição genética provada até então para isso. Nós podemos pensar sobre questões socioeconômicas, talvez um acesso à saúde de qualidade e afins que possa justificar esse caso, mas não é nenhuma certeza. Aí, desse modo, a gente parte para a quinta possibilidade, que é a de um transtorno de adaptação. Mas, durante as análises, tanto a entrevista com a irmã, quanto as análises, o fato de ter ocorrido um episódio anterior, é possível perceber que o Sr. Willy não está passando por nenhum estressor social que justifique a presença desses critérios e sintomas. Então, a gente elimina a possibilidade de um transtorno de adaptação. E o último passo é verificar, de fato, a possibilidade de existir um transtorno mental, porque muitos dos sintomas que pacientes possam demonstrar, eles às vezes aparecem em indivíduos que não possuem um transtorno. Por isso que o DSM ele utiliza um critério que fala sobre o prejuízo significativo na vida social, na vida funcional, na vida emocional do indivíduo. E a gente vê no Sr. Hill um grande prejuízo significativo na vida social dele, né, durante a apresentação desse episódio maníaco. Por isso, a gente pode, de fato, fechar o transtorno dele como bipolar do tipo 1. E partindo para os classificadores, quanto à gravidade, a gente pode ver que é um estado grave, ele precisou ser sedado quando ele chega no pronto-socorro. E, para finalizar as classificações, ele apresenta características psicóticas congruentes com o humor, que no caso do Sr. Hill, inclusive, as características psicóticas do diagnóstico dele chamam a atenção, mas elas não devem levar a gente para um lado do transtorno da esquizofrenia, e sim como especificadores do transtorno bipolar dele.